Tiago não sabia o que era mais perturbador naquela manhã, o valor absurdo que apareceu subitamente em sua conta bancária ou o e-mail lacônico do diretor executivo da empresa onde trabalhava. 15.000 euros, exatos. Mais do que o dobro de seu salário anual como assistente administrativo na Silvatec, uma das maiores companhias tecnológicas de Lisboa. O remetente do e-mail era António Silva, o CEO. A mensagem dizia apenas: preciso falar contigo. Agora. No meu escritório. Tiago, com 29 anos e uma vida marcada por contas atrasadas e um pequeno apartamento em Almada, nunca imaginou que sua rotina fosse mudar de forma tão abrupta. Estava acostumado a lidar com agendamentos, planilhas e ligações entediantes. Nunca chamou a atenção de ninguém importante, muito menos do fundador da empresa. Ao entrar no andar mais alto do prédio da Silvatec, Tiago sentiu o coração disparar. António esperava em silêncio. A voz grave do homem rompeu o silêncio de forma direta. Ele disse que queria contratá-lo para uma tarefa incomum, aproximar-se do filho, Vasco. Segundo o executivo, o rapaz não confiava em mais ninguém desde um divórcio traumático. Estava isolado. Não socializava. Não saía. Tiago deveria ser uma ponte, uma presença constante que ajudaria Vasco a voltar a confiar nas pessoas. A proposta veio acompanhada de um valor, 7.000 euros mensais, além do salário normal. Tiago escutou tudo sem conseguir acreditar. Questionou, mentalmente, se aquilo era um teste ou algum tipo de armadilha. António parecia seguro. Não havia emoção na sua fala, apenas objetivo. Nos dias que seguiram, Tiago não conseguiu pensar em outra coisa. Recusá-la significava continuar a viver no limite. Aceitá-la significava cruzar uma linha indefinida. 3 dias depois, mandou uma mensagem para o CEO dizendo que estava disposto. A primeira aproximação com Vasco foi cuidadosamente planejada. O encontro ocorreria num evento beneficente promovido pela empresa. A ideia era parecer casual. Tiago sabia que seria observado, talvez até testado. Quando viu Vasco entre os convidados, lembrou-se da descrição do pai, reservado, inteligente, fechado ao mundo. E viu exatamente isso. Vasco não se envolvia com ninguém, mantinha-se à parte, com expressão neutra. Tiago se aproximou, puxou conversa sobre o último evento da empresa. Comentou algo banal, que servisse de ponte. Vasco respondeu de forma educada, mas breve. Mesmo assim, Tiago notou um leve interesse. Como se Vasco estivesse distante, se poderia confiar. O encontro durou poucos minutos. Não houve grandes revelações, nem qualquer sinal de abertura real. Mas para Tiago, aquilo foi suficiente. Era um início. E um início valia muito mais do que nada. Nos dias seguintes, António voltou a entrar em contato. Perguntou como tinha sido, incentivou novas aproximações. Tiago percebeu que não haveria liberdade real, aquele trabalho vinha com olhos atentos e expectativas. Mesmo assim, manteve o acordo. Justificou a si mesmo que estava apenas oferecendo companhia a um homem solitário. Os encontros seguintes aconteceram de forma mais natural. Primeiro, um café no final da tarde. Depois, um passeio breve por um bairro histórico. A cada encontro, Vasco se mostrava mais disposto a conversar. Falava de arquitetura, de viagens, de pequenos detalhes da cidade que poucos notavam. Demonstrava paixão por fotografia analógica, algo raro de se ver. Tiago ouvia com atenção, participava das conversas com interesse genuíno. Não sabia exatamente quando começou a gostar da companhia de Vasco, mas percebeu que esperava por aqueles encontros. E isso o incomodava. Afinal, tudo aquilo tinha começado com um acordo financeiro. Na quinta semana, Vasco sugeriu que se encontrassem sem motivo aparente. Nenhum evento, nenhuma desculpa corporativa. Apenas um passeio. Aquilo mudou tudo. Não era mais Tiago que conduzia. Vasco começava a confiar. E isso tornava tudo mais difícil. O pagamento continuava a chegar. Mas junto dele, uma sensação de culpa crescia. Tiago não contava mais os euros. Contava os dias. Começava a se perguntar quanto tempo poderia sustentar aquela mentira antes que tudo desabasse. Sentia-se dividido entre a lealdade silenciosa ao pai de Vasco e algo novo que surgia lentamente, um sentimento sincero pelo filho dele. Aquela história, que começou como um acordo incomum, estava prestes a virar algo que nenhum dos três conseguiria controlar. Tiago sentiu que algo mudava nas semanas seguintes. Os encontros com Vasco deixaram de ser apenas consequência de uma proposta silenciosa e passaram a ocupar espaço real nos seus pensamentos. A naturalidade com que Vasco passou a procurá-lo fez com que Tiago começasse a evitar os relatórios enviados por António Silva. Já não queria dar satisfações sobre cada conversa, cada passo.
A dinâmica entre ele e Vasco ganhava um ritmo próprio, desvinculado da origem artificial que os uniu. Começaram a almoçar juntos às sextas, a tomar café num quiosque discreto junto ao rio, a comentar exposições e eventos culturais. Vasco, antes reticente, falava agora com mais fluidez. Descrevia detalhes de edifícios antigos com paixão, citava autores e pensadores como se estivesse habituado a refletir sozinho. Contava histórias de viagens, de momentos esquecidos por outros, mas que ele guardava com precisão. Tiago escutava com atenção. Não era apenas educação. Sentia curiosidade genuína. Começou a notar que Vasco tinha um olhar diferente sobre o mundo, que valorizava pequenos gestos, que tinha uma memória fotográfica de ambientes e sensações. Essa sensibilidade, aos poucos, revelava um homem que o pai dele nunca conseguira descrever. Durante um dos encontros, Vasco levou Tiago ao seu estúdio de fotografia, um espaço modesto onde revelava negativos em preto e branco. Explicou o processo com calma, mostrando imagens de ruas esquecidas de Lisboa, de pessoas anónimas capturadas em momentos de distração. Aquilo tudo transmitia um sentimento de melancolia serena. Era como se Vasco enxergasse beleza onde os outros só viam rotina. Tiago, ao ver aquelas imagens, sentiu um peso silencioso. Pensou no motivo que o levara até ali. Recordou o valor depositado na conta, a promessa de manter Vasco em movimento. E pela primeira vez, desejou que tudo tivesse começado de outro modo. Vasco não merecia ser peça num jogo de controle emocional. Era evidente que ele não era alguém frágil, mas alguém que havia escolhido o silêncio como forma de defesa. Com o tempo, Tiago passou a perceber nuances antes invisíveis. Reparava na forma como Vasco hesitava antes de sugerir um novo encontro, como testava as reações de Tiago sempre que partilhava algo pessoal. Não era desconfiança. Era receio. Vasco tinha sido ferido por alguém em quem confiara. O ex-marido, mencionado uma única vez, fora alguém que utilizara sentimentos como ferramenta de manipulação profissional. Tiago não insistiu no assunto. Respeitou o tempo de Vasco, mas guardou para si a urgência de esclarecer o que sentia. Já não conseguia separar o que era parte do acordo inicial e o que era real. Começava a evitar abrir a conta bancária. A cada novo depósito, a culpa aumentava. Estava envolvido demais. Já não podia negar que esperava as mensagens de Vasco com ansiedade, que sorria ao reviver mentalmente as conversas partilhadas. Durante uma caminhada no final de tarde por Alfama, Vasco apontou uma viela estreita e comentou que costumava passar ali com a mãe quando era pequeno. Essa lembrança, simples e aparentemente irrelevante, carregava emoção genuína. Tiago notou que, mesmo nas memórias, Vasco evitava falar do pai. A ausência de Antón era constante, mas silenciosa. Como se fosse um peso implícito em tudo o que Vasco dizia. Naquela noite, Tiago chegou a casa e desligou o telemóvel. Precisava pensar. Passara quase 2 meses a viver uma mentira que já não sabia mais como manter. Estava preso entre o medo de perder Vasco e o receio de contar a verdade. Sabia que, se revelasse como tudo começou, talvez nunca mais fosse visto com os mesmos olhos. Mas se continuasse, corria o risco de destruir qualquer possibilidade real entre eles. No dia seguinte, António Silva reapareceu com uma mensagem inesperada. Queria uma atualização. Dizia que tinha notado mudanças no filho, que achava Tiago mais eficaz do que esperava. As palavras soaram como veneno. Tiago apagou a mensagem sem responder. Naquele momento, compreendeu que já não fazia parte do plano. Estava fora do controle de António. E essa sensação trouxe alívio e pânico ao mesmo tempo. Mais tarde, Vasco apareceu no escritório de Tiago com um convite simples: visitar a exposição de um fotógrafo que admirava. Foi o primeiro convite que não parecia apenas uma sugestão. Havia expectativa nos olhos dele. Tiago aceitou, mesmo sabendo que tudo aquilo levava cada vez mais fundo numa verdade construída sobre uma fundação falsa. A visita à galeria revelou uma nova faceta de Vasco. Ele falava com entusiasmo sobre técnica, composição, significado. Comentava cada obra com respeito e emoção. Tiago observava, absorvendo tudo. Sentia-se deslocado, mas não desconfortável. Estar ali com Vasco parecia natural. Era como se fizessem parte um da rotina do outro há anos. No caminho de volta, não falaram muito. Havia um silêncio confortável entre os dois. E foi nesse silêncio que Tiago percebeu que estava completamente envolvido. Já não era possível fingir. O que antes era tarefa, tornara-se parte da sua própria vida. E agora, precisava escolher. Ou diria a verdade e arriscaria perder tudo, ou continuaria preso a um jogo que não escolhera conscientemente. A noite terminou com um simples adeus. Vasco agradeceu pela companhia com um aceno de cabeça. Tiago ficou parado por instantes, vendo-o afastar-se. E naquele momento, soube que não podia adiar por muito mais tempo.
Precisava tomar uma decisão antes que o peso da mentira se tornasse irreversível. Tiago já não conseguia manter a rotina de antes. Mesmo nos momentos em que tentava se concentrar no trabalho, os pensamentos voltavam a Vasco. Começou a evitar reuniões desnecessárias, trocou os almoços com colegas por refeições rápidas fora do escritório. Aos poucos, a sua vida girava em torno de uma expectativa que não sabia como nomear. Sabia apenas que o tempo estava a esgotar-se. Num sábado de manhã, recebeu uma mensagem inesperada de Vasco. Dizia que gostaria de mostrar-lhe o lugar onde costumava ir para pensar. O convite era direto, sem explicações, e Tiago aceitou sem hesitar. Encontraram-se perto da linha do Tejo, num ponto isolado junto ao antigo cais. Vasco parecia mais calmo, mas havia algo diferente no seu olhar, como se estivesse a preparar-se para dizer algo importante. Durante o passeio, Vasco contou mais sobre o fim do seu casamento. Explicou como as intenções do ex-marido foram reveladas através de pequenos gestos e atitudes. 3 anos de partilha terminaram com uma descoberta fria: o homem que ele amava usar a relação como fachada para obter informações da Silvatec. Tiago ouviu em silêncio. Cada palavra pesava como uma sentença. Sentia-se impotente, incapaz de justificar o seu próprio envolvimento inicial. À medida que Vasco desabafava, Tiago notava a tensão crescer dentro de si. A vergonha pela forma como tudo começara já não era um segredo guardado, era um fardo que ameaçava esmagá-lo. Pensava em falar, em contar tudo ali mesmo, mas não conseguiu. O momento não era dele. Era de Vasco. E qualquer interrupção pareceria egoísta. Nos dias que seguiram, a relação entre os dois ganhou uma intensidade silenciosa. Não houve gestos grandiosos, nem declarações emocionadas. Mas havia mais proximidade. As mensagens tornaram-se diárias. Os encontros passaram a acontecer sem qualquer necessidade de pretexto. Vasco partilhava pensamentos, fotografias antigas, lembranças da infância. Tiago escutava, respondia com cuidado, mas por dentro sentia-se cada vez mais encurralado. Uma noite, já tarde, Tiago recebeu uma chamada inesperada. Era António Silva. A voz do empresário parecia irritada. Queria saber por que Tiago não tinha enviado mais atualizações. Disse que o silêncio era inaceitável, que precisava entender se o investimento estava a render frutos. Tiago desligou antes que a conversa continuasse. Já não conseguia manter a fachada. Na manhã seguinte, transferiu de volta o último pagamento. Essa decisão marcou um ponto de viragem. Passou os dias seguintes evitando Vasco. Ignorou convites, mensagens, até mesmo os e-mails corporativos. Precisava de espaço. Queria encontrar uma forma de contar a verdade sem destruir tudo. Mas a ausência não passou despercebida. Numa sexta-feira, quando o escritório estava quase vazio, Vasco apareceu. Entrou sem pedir licença. O rosto calmo contrastava com o olhar magoado. Disse que fora à sala do pai e ouvira a voz de Tiago lá dentro. A porta estava entreaberta. Escutara parte da conversa. Sabia agora do acordo. Sabia dos pagamentos. Sabia de tudo. Tiago tentou explicar, mas Vasco não o deixou. Disse que não precisava de justificativas. Que o problema não era apenas o dinheiro ou a manipulação, era a quebra de confiança. Que ele, entre todas as pessoas, não esperava ser enganado mais uma vez. E o pior era ter acreditado que desta vez seria diferente. As palavras de Vasco foram ditas sem gritos, sem raiva aparente. Mas cada uma atingia Tiago como um golpe. Tentou argumentar que os sentimentos eram reais, que a aproximação tinha começado como um favor mas se tornara algo muito maior. Vasco escutou tudo sem interromper, mas ao final apenas disse que precisava de tempo. E saiu. Nas semanas seguintes, Tiago mergulhou numa rotina vazia. O trabalho perdeu o sentido. A cidade parecia diferente. Pensou em pedir demissão, em mudar-se para outro lugar. Passava os dias a imaginar conversas que não aconteciam, respostas que nunca chegavam. Nenhuma das mensagens enviadas foi lida. Nenhuma chamada foi atendida. Um dia, ouviu por acaso no corredor que Vasco tinha se afastado da empresa. Um colega disse que ele viajara para fora do país, talvez Berlim. Ninguém tinha certeza. Tiago sentiu um vazio ao saber disso. Era como se uma parte dele tivesse sido arrancada. Na semana seguinte, António Silva mandou chamá-lo. O encontro foi breve. O executivo parecia menos arrogante do que de costume. Disse que Tiago tinha falhado na única tarefa que lhe fora confiada. Que Vasco agora recusava-se a falar com ele também. Tiago escutou em silêncio. Não havia mais nada a dizer. Ao sair do edifício, Tiago respirou fundo. Sabia que não podia continuar ali. No dia seguinte, entregou a carta de demissão.
Encontrou uma vaga numa pequena agência de design do Porto. O salário era menor, mas sentia-se mais leve. Finalmente livre da rede de manipulação em que se envolvera. Mesmo assim, pensava em Vasco todos os dias. O rosto dele voltava em sonhos, em lembranças. Imaginava onde estaria, se também sentia falta, se algum dia o perdoaria. A resposta veio numa tarde cinzenta de domingo, quando o som da campainha interrompeu o silêncio do novo apartamento. Ao abrir a porta, encontrou Vasco. Estava molhado pela chuva, com o rosto calado e os olhos firmes. Não disse muito. Apenas perguntou se podia entrar. Tiago assentiu, sem palavras. A presença de Vasco no seu espaço parecia surreal. Caminhou devagar pelo pequeno apartamento desarrumado, olhou à volta, tocou numa pilha de livros sobre a mesa. Disse que não sabia que Tiago tinha-se mudado. Tiago respondeu que acontecera há 2 semanas, depois da demissão. Vasco ficou em silêncio por um momento. Depois, explicou que passara 3 semanas em Berlim, tentando esquecer. Mas à noite, quando o silêncio caía, tudo voltava. Lembrava-se da forma como Tiago o escutava, da atenção verdadeira, dos gestos pequenos que não se fingem. Tiago escutou sem interromper. Cada palavra parecia um passo tímido em direção a algo que ainda podia ser reconstruído. Quando Vasco terminou de falar, o silêncio reinou por instantes. Então disse que tinha tentado odiar, mas não conseguira. Que havia dor, sim, mas também algo que não desaparecia, a sensação de que, apesar de tudo, o que existia entre eles era real. A conversa entre Tiago e Vasco durou horas naquela tarde chuvosa. Sentaram-se no pequeno sofá do apartamento, com um café simples entre as mãos, enquanto as palavras iam e vinham sem filtro. Pela primeira vez, falaram sem medo do que seria dito. Tiago contou tudo desde o início, como fora abordado pelo pai de Vasco, a proposta, o dinheiro, a hesitação, a culpa crescente. Falou também das dívidas, da mãe doente em Sacramento, do sentimento de estar encurralado por uma vida que nunca lhe deu descanso. Vasco escutou sem interromper. Quando falou, não o fez com raiva, mas com uma calma séria. Disse que já suspeitava de algo no primeiro encontro, que sempre achou estranho o timing, as coincidências. Mas decidiu ignorar os sinais porque, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se visto de verdade. Mesmo com o histórico de traição que carregava, quis acreditar que alguém se aproximava sem interesse. Tiago explicou que, apesar da origem artificial, tudo o que construíram depois foi verdadeiro. Nenhuma das conversas, partilhas ou gestos foram encenação. Disse que devolvera o último pagamento assim que percebeu que já não conseguia continuar sem honestidade. Vasco ouviu tudo. As palavras de Tiago não eram ensaiadas. Havia cansaço nelas, mas também verdade. Nos dias seguintes, retomaram o contacto com cuidado. Não voltaram a ser como antes, mas decidiram recomeçar. Encontraram-se em lugares neutros, evitaram repetir os mesmos hábitos. Era como se tivessem combinado, mesmo sem palavras, que só valia a pena continuar se fosse de forma limpa. As trocas de mensagens voltaram, mas com um novo tom, mais cauteloso, mais atento. Tiago sentia alívio e ansiedade ao mesmo tempo. Por um lado, sabia que agora agia com integridade. Por outro, temia que qualquer gesto mal interpretado pudesse colocar tudo a perder. Vasco parecia lutar com os próprios medos também. Às vezes ficava em silêncio por longos minutos, como se testasse os próprios sentimentos. Num domingo de manhã, decidiram visitar juntos uma feira de fotografia na zona ribeirinha. Vasco parecia mais relaxado. Falava com entusiasmo sobre equipamentos antigos, sobre técnicas esquecidas. Tiago observava com admiração. Já não era apenas afeição. Era respeito. Entendia agora porque aquele homem era diferente. Tinha passado por perdas, traumas e escolhas difíceis, mas mantinha a sensibilidade intacta. Na volta para casa, Vasco comentou que tivera uma conversa definitiva com o pai. Disse-lhe que sabia de tudo desde o início, que não havia perdão possível para a manipulação feita. António tentou justificar-se, afirmou que fizera tudo por amor, por querer ver o filho feliz. Vasco respondeu que amor não se impõe com dinheiro nem se organiza como um projeto. Tiago ouviu esse relato com o coração apertado. Perguntou o que tinha acontecido depois. Vasco explicou que António lhe dera um ultimato: ou cortava definitivamente os laços com Tiago e assumia o posto de sucessor na empresa, ou abdicava de tudo. Património, posição, nome. Tiago sentiu o chão a desaparecer sob os pés. Disse que não poderia permitir que Vasco sacrificasse a vida por ele. Que isso seria injusto, desproporcional. Vasco respondeu com serenidade. Disse que aquilo era precisamente o que precisava, escolher por si mesmo. Pela primeira vez, sem seguir um roteiro imposto. No dia seguinte, Vasco ligou ao pai diante de Tiago. Colocou em alta voz.
Disse que a decisão estava tomada. Que não deixaria Tiago e que não aceitaria mais nenhum tipo de controle. António ficou em silêncio por alguns segundos e depois respondeu com frieza. Afirmou que Vasco se arrependeria, que a vida sem proteção familiar seria dura. Vasco agradeceu, desligou e ficou imóvel por um tempo. As consequências vieram rapidamente. As contas foram bloqueadas, os cartões cancelados, o acesso à empresa retirado. Vasco, que até então vivia com algum conforto, passou a ter de tomar decisões reais. Colocou o apartamento à venda. Disse a Tiago que não queria construir uma nova vida com base em sacrifícios unilaterais. Precisavam de equilíbrio. Procuraram juntos um apartamento mais simples. Dividiram despesas, tarefas e dias difíceis. Tiago manteve o trabalho na agência. Vasco, com os poucos recursos que restavam, alugou uma pequena sala no edifício partilhado e montou um estúdio de fotografia. Os primeiros meses foram duros. Clientes eram escassos. As noites, longas. Mas aos poucos, o nome dele começou a circular. As imagens que produzia tinham impacto. Falavam de realidades esquecidas, de histórias visíveis apenas a olhos treinados. Tiago acompanhava tudo com orgulho. Sentia-se parte daquele recomeço. Já não havia acordos escondidos nem interesses cruzados. Tudo o que faziam agora era decidido entre os dois, com respeito mútuo. Não era fácil. Mas era justo. Um dia, Vasco recebeu um convite de uma revista de arquitetura. Criou uma série de fotografias sobre bairros ameaçados por gentrificação. O projeto exigia dedicação e tempo, mas poderia ser o início de algo maior. Vasco aceitou. As fotos tornaram-se virais. A crítica elogiou o olhar humano, a narrativa visual. Foi nesse momento que Tiago percebeu: Vasco finalmente encontrara um caminho próprio, construído com esforço, com tropeços, mas também com escolhas reais. E ele, Tiago, estava ali não como um ator de um plano, mas como alguém que fora escolhido, todos os dias, para estar ao lado de alguém que lutava por autonomia e verdade. O contrato com a revista foi apenas o começo. As fotografias de Vasco captaram não apenas edifícios ameaçados, mas também a essência de comunidades esquecidas. Os rostos, as fachadas, os becos, tudo ganhava vida sob o seu olhar atento. A exposição resultante teve um impacto inesperado. Jornalistas escreveram sobre o projeto. Arquitetos citaram as imagens em conferências. Associações comunitárias pediram a sua colaboração. Tiago acompanhava cada etapa com discrição e orgulho. Continuava a trabalhar na agência de design, mas dedicava as noites e os fins de semana a ajudar Vasco com a parte visual dos projetos, layouts, apresentações, comunicação. Tornaram-se uma equipa, não apenas na vida pessoal, mas também na profissional. Certo domingo, enquanto tomavam café na pequena varanda do apartamento que agora partilhavam, Vasco recebeu uma chamada inesperada. Era do Conselho Executivo da Silvatec. Informaram que António Silva, seu pai, tinha renunciado ao cargo de CEO por motivos de saúde. Problemas cardíacos agravados pelo stress exigiam afastamento completo. A notícia causou um turbilhão de emoções. Vasco não reagiu de imediato. Passou os dias seguintes em silêncio. Embora tivessem cortado relações, o pai ainda representava uma parte complexa da sua identidade. Tiago respeitou o tempo dele. Não pressionou. Apenas permaneceu por perto. 2 semanas depois, o telefone voltou a tocar. Era António. Queria vê-lo. Vasco hesitou. Procurou nos olhos de Tiago uma orientação que não veio em palavras, mas num simples gesto afirmativo. Dissera antes que escolheria sempre o próprio caminho. Agora, precisava decidir novamente. Foram juntos ao hospital. António estava visivelmente mais frágil. A força imponente que antes dominava os espaços agora se diluía num corpo cansado. Quando viu Vasco entrar, acompanhado por Tiago, não esboçou surpresa. Apenas perguntou se ele ainda fazia parte da vida do filho. Vasco respondeu que sim. Sem hesitar. A conversa foi difícil. António não pediu desculpas, mas admitiu que o controle excessivo custara-lhe mais do que imaginava. Reconheceu que havia confundido amor com domínio, proteção com imposição. Disse que o Conselho estava à procura de um novo caminho para a empresa e que uma proposta fora aprovada, a criação de um departamento de responsabilidade social com foco em património arquitetónico e comunidades locais. António sugeriu que Vasco liderasse o projeto. Disse que o nome dele circulava como referência no setor. Vasco escutou tudo com atenção. Ao final, colocou as condições: teria total autonomia sobre a equipa e os projetos. E Tiago faria parte do núcleo criativo como coordenador de comunicação visual. Era alguém com talento e visão. O pai olhou-os longamente.
Depois de um silêncio incômodo, disse que talvez tivesse julgado mal desde o início. Que, afinal, o plano original funcionara, embora de forma bem diferente do esperado. Tiago não reagiu. Sabia que aquele comentário era o máximo de redenção que conseguiria obter do homem que os unira por razões erradas. Nos meses seguintes, Vasco e Tiago assumiram um novo desafio. O departamento cresceu rápido. Projetos de reabilitação, parcerias com universidades, exposições educativas, tudo fluía com propósito e significado. As campanhas visuais produzidas por Tiago ganharam destaque pela sensibilidade e clareza. Juntos, deixaram de ser apenas uma história de recomeço para se tornarem referência no setor. A relação com António continuou complexa, mas menos hostil. Encontravam-se em reuniões ocasionais, trocavam comentários formais. A tensão nunca desapareceu por completo, mas havia um tipo de respeito reconstruído. Vasco não procurava aprovação. Apenas equilíbrio. À noite, de volta ao apartamento, as dúvidas de antes ainda surgiam de forma inesperada. Às vezes, Vasco acordava em silêncio, olhando para o teto escuro. Perguntava a si mesmo se Tiago ainda estaria ali por amor ou por gratidão. Tiago aprendeu a reconhecer esses momentos. Respondia com ações, cuidando do outro no silêncio, estando presente sem exigências, lembrando diariamente que o amor não depende de começos perfeitos, mas de escolhas contínuas. No aniversário de um ano do reencontro, prepararam um jantar simples. Nada grandioso. Riram das lembranças, revisitaram as primeiras conversas, os momentos de desconforto. Tiago comentou que ainda se lembrava do peso que sentia quando recebia os pagamentos. Vasco respondeu que nunca mais olharia para dinheiro da mesma forma. Ali, entre pratos partilhados e olhares cúmplices, perceberam algo fundamental: tinham construído algo que nenhum plano podia prever. Uma relação sustentada não pela necessidade, mas pela verdade. Uma união que sobrevivera a mentiras, expectativas e pressões externas. Tiago compreendeu que, apesar de tudo, havia encontrado em Vasco mais do que um parceiro. Encontrar alguém que o desafiava a ser melhor. E Vasco, por sua vez, descobrira que confiar era possível, mesmo depois da traição, desde que a confiança fosse construída com tempo, com honestidade e com entrega mútua. A história deles não foi perfeita. Mas era real. E isso, no fim, valia mais do que qualquer promessa de felicidade imediata.